Olá, boa tarde. Está no ar o Gazeta News e a partir de agora você acompanha as principais notícias do dia. O relator do impeachment no Senado, Antônio Anastasia, do PSDB, dá parecer favorável ao processo. A leitura do relatório, que tem 126 páginas, começou por volta das 3 da tarde. Segundo Anastasia, há elementos suficientes para que o processo de impeachment seja aberto. Segundo o relator, Dilma deve ser julgada pelo crime de responsabilidade. A presidente é acusada de editar, em 2015, créditos suplementares e de usar dinheiro de bancos federais em programas do Tesouro, no que ficou conhecido como pedaladas fiscais. Amanhã, o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, vai mais uma vez ao Senado fazer a defesa de Dilma. Na sexta-feira, os senadores da comissão vão votar o conteúdo do relatório de Anastasia. Se os senadores da comissão votarem pela continuidade do processo, o texto irá ao plenário do Senado. Vamos ouvir um pouco da fala de Anastasia. Déficit primário incremental de 7 milhões do plano orçamentário. 2. Decreto de 27/7 no valor de 1,629 milhões. O efeito desse decreto sobre o resultado primário contido em orçamentário 2015 se mostra ter sido negativo em 56 milhões, pois cancelou despesas primárias em um montante inferior ao aumento de despesas da mesma natureza. 3. Decreto de 27/7 no valor de 1,700 milhões. Dentre os créditos suplementares analisados, este é o que mais repercute negativamente sobre o resultado primário. Nesse caso, o cancelamento de despesas primárias, somado ao excesso de arrecadação de receitas primárias, foi significativamente inferior à suplementação de dotações primárias. Desse modo, o efeito fiscal... E a presidente Dilma Rousseff declara que o senador Delcídio do Amaral tem a prática de mentir. Ontem, com base na delação premiada do senador, a Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal a abertura de inquérito para investigar Dilma por tentativa de obstrução às investigações da Operação Lava Jato. As denúncias feitas pelo senador Delcídio do Amaral, elas são absolutamente levianas e, sobretudo, mentirosas, conforme já reiterei sistematicamente desde que elas apareceram. Aliás, o senador Delcídio tem a prática de mentir, e isso ficou claro ao longo de toda essa questão relativa à sua prisão a partir das gravações. Tenho certeza que a abertura do inquérito vai demonstrar apenas que o senador, mais uma vez, faltou com a verdade. E a Comissão de Constituição e Justiça do Senado vota amanhã o pedido de cassação do senador Delcídio do Amaral, aprovado ontem no Conselho de Ética. É a última etapa antes de o processo seguir para o plenário. Delcídio é acusado de quebra do decoro parlamentar. Ele foi preso em novembro, depois que apareceu em uma gravação oferecendo vantagens para evitar a delação premiada do ex-diretor da Petrobras, Nestor Severo, já condenado na Operação Lava Jato. O relator do caso, na Comissão de Constituição e Justiça, senador Ricardo Ferrazzo, do PSDB, disse hoje que o processo segue os trâmites legais e pode continuar. Delcídio, atualmente sem partido, era do PT e líder do governo no Senado. Solto em fevereiro, após fechar acordo de delação premiada, ele apresentou sucessivos pedidos de licença. Hoje, protocolou mais um por 100 dias para tratar de interesses particulares. Taxistas fazem protestos em São Paulo contra a votação de projeto na Câmara que regulamenta a carona solidária. O projeto chegou a entrar na pauta do dia depois que o vereador Arcelino Tato, do PT, conseguiu as assinaturas necessárias para levar o texto novamente ao plenário. Revoltados, os taxistas fizeram manifestações em diversos pontos da capital, inclusive no aeroporto de Congonhas. Na semana passada, quando o projeto entrou em votação, também houve confusão. O texto de autoria do vereador José Polici Neto, do PSD, passou em primeira votação em dezembro e estabelece regras para compartilhamento de veículos, carona paga e também para aplicativos como o Uber. Agora há pouco, os vereadores rejeitaram um pedido de sessão extraordinária e o texto deve ser votado em um outro dia.
E o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Fernando Capês, do PSDB, diz que vai pedir a reintegração de posse do prédio que foi invadido ontem por estudantes. Os manifestantes passaram a madrugada no plenário da Assembleia e afirmam que só vão sair depois que for aberta uma CPI para investigar as fraudes na merenda escolar. Capês é investigado na Operação Alba Branca, que apura a existência de um esquema de superfaturamento e pagamento de propina em contratos de várias prefeituras do estado com a Cooperativa Orgânica de Agricultura Familiar, a COAF. A Operação Alba Branca, que investiga o esquema, começou em janeiro, mas até agora a Assembleia não analisou nenhum requerimento sobre o caso. E terminou agora há pouco e sem acordo a audiência de conciliação na Justiça entre o Centro Paula Souza e estudantes. O prédio do Centro Paula Souza foi invadido na semana passada por estudantes secundaristas e também por alunos das ETECs, que são as escolas técnicas do estado. Eles pedem o fornecimento de merenda aos alunos das ETECs e também investigações contra a máfia da merenda. A polícia chegou a entrar no Centro Paula Souza no começo da semana, mas a ação aconteceu sem um mandado e foi questionada pelo Tribunal de Justiça. Com a falta de acordo, os estudantes prometem permanecer no prédio. E a tarde dessa quarta-feira foi de temperaturas amenas para os paulistanos. A máxima não passou dos 25 graus, mas agora à noite as temperaturas já começaram a cair por causa da nebulosidade. Vamos ver como fica o tempo amanhã? Em todo o estado de São Paulo, a madrugada promete ser fria, o que é bem comum nessa época do ano. Mas à tarde faz calor em todo o interior. O ar seco continua mantendo o tempo firme e ensolarado, o que promove a elevação das temperaturas durante o dia. Na verdade, a única mudança que teremos em relação a hoje é aqui na faixa leste paulista, onde o ar úmido vindo do oceano espalha muita nebulosidade. Com isso, as temperaturas caem um pouco e pode chuviscar. Vamos ver como ficam algumas cidades? Aqui na Grande São Paulo, mínima nessa madrugada de 15 graus e máxima amanhã à tarde de 23, com bastante nebulosidade. Em Votuporanga, no norte do estado, calorão na casa dos 32 graus durante o dia, com muito sol e céu azul. E no litoral, por causa do tempo mais fechado, mínima de 17 e máxima só de 24 graus em Santos. E em época de crise, a criatividade abre novos caminhos para artesãos e pequenos empreendedores. São as lojas colaborativas que vendem diversos produtos e que não precisam da presença do dono da mercadoria. Veja a reportagem de Carla Rodeiro. Parece uma feirinha descolada. Em cada caixote, uma vitrine. Bijuterias, objetos de decoração, acessórios, roupas. A maior parte dos produtos é de artesãos e estilistas independentes. Mas quem aluga um caixote também pode revender peças industrializadas. E não precisa ter empresa. Basta o CPF para fazer o contrato. O preço do aluguel começa em R$ 200 por mês e vai aumentando conforme o tamanho da caixa. Tem ainda um percentual sobre as vendas para pagar os impostos. Além do espaço compartilhado, o dono da loja oferece o serviço de vendedores. Quem aluga só entra com a ideia. Foi essa vantagem que atraiu Raíza. Antes de vir para a loja colaborativa, a designer de bijuterias tinha um quiosque num shopping, o que tomava muito tempo dela. Faz 5 anos que Raíza aluga caixotes em 3 lojas diferentes, sempre de olho no endereço. O ponto é incrível, porque a Augusta é uma referência internacional de cultura jovem, independente. Se eu fosse ter uma loja aqui, eu teria que investir um bom dinheiro no ponto, na reforma, na estrutura. Mas conseguir um espaço desses nem sempre é fácil. Esta loja, que foi a primeira de São Paulo nesse conceito, tem 3.000 pessoas na fila para alugar um caixote como esses. Uma espera que pode demorar até 2 anos. E mesmo assim, quem consegue precisa bater uma meta de vendas. Do contrário, é convidado a liberar o espaço para uma outra marca. Essa outra era uma loja convencional. Até 1 ano atrás, comprava e revendia. Por causa da crise, decidiu alugar espaços para os antigos fornecedores. As vendas aumentaram e os preços caíram. Tem camiseta de R$ 39. E custava quanto? R$ 89.
E o Gazeta News de hoje fica por aqui. Novas notícias logo mais às 7 da noite no Jornal da Gazeta e no Jornal da Gazeta, edição das 10. Fique agora com Gazeta Esportiva. Um ótimo final de tarde para você e até amanhã.